Bem-vindos ao canal Avaliação Fisioterapêutica. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a escala EA-TDC, sobre o transtorno dismórfico corporal. O transtorno dismórfico corporal, ou TDC, é caracterizada pela preocupação excessiva acerca de um defeito leve ou até mesmo ausente, criado pelo imaginário da pessoa, fazendo com que acredite que está feia, anormal ou até deformada, gerando insatisfação com sua imagem corporal. Essa preocupação extrema causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, ocupacional e em outros campos importantes da sua vida. As queixas mais comuns estão relacionadas à face, como acne, cicatriz, rugas, pele, cabelo e nariz. Porém, o foco da preocupação pode estar ligado a qualquer parte do corpo. Os sintomas da TDC costumam surgir no final da adolescência, acometendo igualmente ambos os sexos. O Body Dysmorphic Disorder Examination, BD-DE, ou Escala de Avaliação do Transtorno Dismórfico Corporal, EA-TDC, foi traduzida e validado para o uso no Brasil por Jorge et al. Em 2008. É um instrumento específico de qualidade de vida que lida apenas com a imagem corporal do paciente. Suas questões avaliam a presença e a severidade de um sintoma característico do TDC, segundo 6 áreas: preocupação com a avaliação negativa da aparência, autoconsciência, desconforto e sentimento de ser observado quando em público, excessiva importância e aparência na autoavaliação, evitação de situações sociais ou de atividades em público ou evitação de contato físico com outros, camuflagem da aparência com roupas, maquiagem ou postura corporal e comportamento de autoobservação em forma de autoinspeção, arrumar-se repetidamente, reasseguramento e se comparar a outras pessoas. Aplicação. O instrumento deve ser aplicado por um entrevistador e leva em média 10 minutos para sua aplicação. O questionário inclui 34 perguntas que avaliam o grau de insatisfação em relação a uma determinada característica física, facilitando assim o diagnóstico de distúrbio dismórfico corporal. Pontuação. O score final é calculado através da soma das respostas para todos os itens, exceto as questões 1, 2, 22, 33 e 34. Para as questões fechadas, as respostas são organizadas em uma escala na forma Likert, variando de 0 a 6, onde 0 significa a ausência do transtorno, e para valores positivos, quanto maior o score, maior a frequência e a intensidade dos sintomas. A pontuação máxima é 168, e os autores determinam que scores acima de 66 já refletem grau de insatisfação com a aparência. Resultados. O procedimento seguinte é uma diretriz para usar o questionário de diagnóstico de transtorno dismórfico corporal de acordo com os critérios do Manual Estatístico e Diagnóstico de Distúrbios Mentais. Critério A. Preocupação com o imaginado problema na aparência. Se uma anomalia física leve estiver presente, a preocupação da pessoa é notadamente excessiva, quando na questão 2 for marcado item 0 ou 1. Questão 9, item 4 ou mais alto. Na questão 10 ou 11, item 4 ou mais alto. Na questão 18, 4 ou mais alto. Na questão 19, 4 ou mais alto. Critério B. A preocupação causa angústia clinicamente significante ou prejuízo em áreas sociais, profissionais ou outras áreas importantes de funcionamento. Quando na questão 9 for marcado o item 4 ou mais alto, na questão 10 ou 11, 4 ou mais alto, na questão 13, 4 ou mais alto todos os 3 anteriores, ou na questão 23, 24, 25 ou 26, 4 ou mais alto. Para o critério C,
a preocupação não é mais bem explicada por outra desordem mental, quando na questão 34 for marcado o item 0. Orientações. Sobre o período de tempo. As perguntas que você formulará estarão relacionadas às últimas 4 semanas da vida do entrevistado. Para facilitar a relembrar este período, comece perguntando ao entrevistado sobre o assunto e sobre o período de tempo, e faça com que o ponto de partida seja específico. Uma frase útil para começar seria: eu perguntarei sobre as suas últimas 4 semanas, quer dizer, o período de tempo que data do dia X ao dia Y. Perguntas com um asterisco. Estas deverão ser sempre feitas. As outras perguntas são feitas de acordo com a necessidade, dependendo da informação que você precise. Diga ao entrevistado para usar qualquer número das respostas, não só os números que possuem uma descrição ao lado. Nem todas as respostas estão incluídas aqui. As respostas para as questões 1, 2, 3, 22, 33 e 34 não são fornecidas ao entrevistado, cabendo ao entrevistador escolher a resposta correta. É melhor extrair uma explicação detalhada de como a característica se aplica ou não ao entrevistado. Peça ao entrevistado para discutir as respostas dele ou dela. Discuta o significado que ele ou ela deram àquele número. Por exemplo, por que ele ou ela chamou a característica extrema em vez de moderada? Compare a avaliação dele ou dela com a sua própria impressão. Você não é obrigado a usar o número do entrevistado como a avaliação final. Não conte para o entrevistado que resposta você selecionou. Referindo-se ao problema de aparência do entrevistado. Começando com a pergunta 4, você pedirá ao entrevistado para refletir sobre o impacto do problema de aparência que ele ou ela referiu no começo da entrevista. Às vezes, um problema único ou muito focal não responde por si só por toda a angústia de imagem do corpo. Em tais casos, o entrevistado poderia indicar ou isolar preocupações de aparência que de tal forma pareçam desajeitadas ou artificiais. Nestes casos, seria melhor recorrer a uma combinação de 2 ou mais problemas da aparência, ou a algum outro aspecto geral de aparência que melhor retrata os sentimentos do indivíduo. Por exemplo, referir sentir-se gordo é mais aceitável que descrever que possui coxas, nádegas e braços gordos, ou referir preocupações sobre a face em alguém que se queixa de problemas com o formato da boca e manchas na face. Apenas faça essas generalizações caso seja necessário. Caso contrário, mantenha-se atento à reclamação inicial do entrevistado. Aqui temos a entrevista da escala. Questão 1. Descrição de problema na aparência física. O que você não tem gostado na sua aparência no último mês? Instruções. O entrevistado deverá nomear uma característica física. Se o entrevistado reclamar de características do corpo inteiro ou grandes regiões, peça ao entrevistado para localizar a reclamação dele ou dela o máximo possível. Peça ao entrevistado para descrever a característica que ele não gosta em detalhes. Embora você deva tomar nota de comentários de julgamento como isto é feio, isto é asqueroso e etc., esteja seguro de pedir ao entrevistado que descreva sobre o que é a característica feia ou asquerosa, em condições mais objetivas. Em alguns casos, isolar uma única reclamação não caracteriza a preocupação principal do entrevistado. Permita ao entrevistado referir uma combinação de características para uma área. 2. Defeito físico observável. Se possível, solicitar que o entrevistado mostre o problema de aparência, a não ser em casos em que isto seja muito constrangedor para ele ou ela. Instruções. Informe a presença de um defeito observável. 3. Reclamações de transtorno delirante, somático ou similar. Instruções. Informe se a reclamação representa algo estritamente defeituoso. 4. Percepção da anormalidade do problema de aparência.
Durante o último mês, até que ponto o senhor ou senhora tem sentido que outras pessoas têm a mesma característica ou a mesma gravidade da característica que você descreveu acima? O quanto esta condição está presente em outras pessoas? 5. Conferindo o problema. Informe o número de vezes durante o último mês no qual você olhou atentamente o seu problema no espelho. 6. Descontentamento com o problema de aparência. Durante o último mês, quanto incômodo seu problema tem causado? 7. Descontentamento com a aparência geral. Durante o último mês, você tem se sentido incomodado com a sua aparência geral? 8. Busca de conforto. Durante o último mês, você procurou apoio com outras pessoas tentando ouvir que seu problema não é tão ruim ou anormal quanto você pensa que é? Instruções. Gradue o número de dias durante o último mês em que o entrevistado buscou conforto de outros sobre o problema de aparência dele ou dela. 9. Preocupação com o problema de aparência. Com que frequência você pensa em seu problema e se sente triste, desestimulado ou chateado? 10. Preocupação com o problema de aparência em situações públicas. Durante o último mês, quanto você se preocupou sobre o seu problema quando você estava em áreas públicas como lojas, supermercados, ruas, restaurantes ou lugares onde havia principalmente pessoas que você não conhecia? 11. Preocupação sobre o problema de aparência em situações sociais. Durante o último mês, quanto você se preocupou sobre seu problema quando estava em locais sociais com colegas de trabalho, conhecidos, amigos ou membros da família? 12. Frequência com que o problema de aparência é notado por outras pessoas. Durante o último mês, com que frequência você tem sentido que outras pessoas notaram ou estavam prestando atenção em seu problema? 13. Angústia relacionada ao problema de aparência notado por outras pessoas. Quanto você ficou chateado quando sentiu que as pessoas notaram ou estavam prestando atenção em seu problema? 14. Frequência relacionada ao comentário de outros. Durante o último mês, com que frequência alguém fez tanto um comentário positivo quanto negativo sobre o seu? Instruções. Não inclua os comentários de avaliação que foram aparentemente solicitados pelo entrevistado. 15. Angústia relacionada ao comentário de outros. Quanto você ficou chateado quando alguém fez um comentário sobre o seu problema? 16. Frequência com que foi tratado diferentemente por outros devido ao problema de aparência. Durante o último mês, com que frequência você sentiu que outras pessoas o trataram diferente ou de maneira que você não gostou por causa do seu? 17. Angústia relacionada ao tratamento diferenciado das outras pessoas devido ao problema de aparência. Quanto você ficou chateado quando as pessoas o trataram diferente por causa de seu problema? 18. Importância do problema de aparência. O quanto a sua aparência é importante comparada a outros valores como personalidade, inteligência, habilidade no trabalho, relacionamento com outras pessoas e execução de outras atividades. 19. Autoavaliação negativa devido ao problema de aparência. Durante o último mês, você se criticou devido ao seu problema? 20. Avaliação negativa feita por outras pessoas devido ao problema de aparência. Durante o último mês, você sentiu que outras pessoas criticaram por causa do seu problema? 21. Percepção da atratividade física. Durante o último mês, você sentiu que outras pessoas te acharam atraente? 22. Grau de convicção do problema de aparência. Nota: não faça esta pergunta se o entrevistado obteve 2 no item 2, isto é, tem uma normalidade física definida que não é imaginada ou é exagerada.
Durante as últimas 4 semanas, você pensou alguma vez que o seu problema poderia não ser tão ruim quanto você geralmente pensa ou que seu problema realmente não é anormal? Instruções. Determine se a pessoa pode reconhecer a possibilidade de que ele ou ela podem estar exagerando na extensão do defeito e que a preocupação é insensata ou sem sentido. 23. Afastamento de situações públicas. Durante o último mês, você evitou áreas públicas porque se sentiu incomodado com o seu problema? Você tem evitado ir a lojas, supermercados, ruas, restaurantes ou outras áreas onde haveria principalmente pessoas que você não conhecia? Com que frequência? 24. Afastamento de situações sociais. Durante o último mês, você evitou trabalhar ou outras situações sociais com amigos, parentes ou conhecidos porque se sentiu incomodado com o seu problema? Situações sociais podem incluir ir à escola, festas, reuniões familiares e etc. Com que frequência? 25. Afastamento de contato físico. Durante o último mês, você tem evitado contato físico com outras pessoas por causa do seu problema? Isto inclui relação sexual, como também outro contato íntimo, como abraçar, beijar ou dançar. 26. Afastamento de atividade física. Durante o último mês, você evitou atividades físicas como exercício ou recreação ao ar livre por causa do seu problema? 27. Escondendo o corpo. Durante o último mês, você se vestiu de forma a esconder, encobrir, disfarçar e ou desviar a atenção do seu problema? Utilizou maquiagem ou mudou seu corte de cabelo de algum modo especial para tentar esconder ou disfarçar o seu problema? 28. Alterando a postura corporal. Durante o último mês, você alterou seus movimentos corporais, como o modo de se levantar ou de se sentar, onde você põe suas mãos, como você caminha, que lado seu você mostra às pessoas, com a intenção de esconder seu problema ou distrair a atenção das pessoas do seu problema de aparência? Instruções. Informe o número de dias durante o último mês no qual você alterou sua postura, movimentos corporais, com a intenção de esconder seu problema. 29. Inibição do contato físico. Durante o último mês, você evitou contato físico com outras pessoas com a intenção de esconder seu problema ou distrair a atenção das pessoas dele? Por exemplo, você impediu outras pessoas de tocar em certas partes do seu corpo? Ou inibiu sua postura durante ato sexual ou outro contato físico íntimo, como abraçar, beijar ou dançar? Instruções. Quantifique a frequência com que o entrevistado alterou postura ou movimentos corporais na tentativa de esconder seu problema de aparência durante situações de contato físico. 30. Evitando olhar para o corpo. Durante o último mês, você tem evitado olhar para o seu corpo, particularmente para o seu problema, para controlar sentimentos sobre sua aparência? Isto inclui evitar olhar para você, vestido ou sem roupas, diretamente ou em espelhos. Instruções. Quantifique o número de dias durante o último mês em que a pessoa evitou olhar para o problema com a intenção de controlar sentimentos sobre sua aparência. 31. Evitando que outras pessoas olhem para o seu corpo. Durante o último mês, você tem evitado que outras pessoas vejam seu corpo sem roupas porque se sente incomodado com a sua aparência? Isto inclui não deixar seu cônjuge, parceiro, companheiro de quarto ou outras pessoas o vejam sem roupas. 32. Comparação com outras pessoas. Durante as últimas 4 semanas, você comparou seu problema com a aparência de outras pessoas ao redor de você, ou de revistas ou televisão? 33. Estratégias de embelezamento. O que você tem feito para tentar mudar, reduzir, eliminar, corrigir,
Seu problema, na tentativa de melhorar sua aparência. Instruções. Determine todos os recursos que a pessoa usou para tentar alterar o problema de aparência. Uma prótese só deve ser considerada se a motivação para usá-la for melhorar a aparência. Considere estratégias usadas em qualquer momento, em vez de só nas últimas 4 semanas. Não considere estratégias empregadas para preocupações de aparência que são completamente sem conexão ao defeito presente ou que já foram completamente resolvidos. Por exemplo, não considere cirurgia estética para problema de nariz se a preocupação atual da pessoa for o quadril. Porém, uma história de lipoescultura para as coxas poderia ser considerada se a reclamação atual for quadris largos, culote. Marque até 3 alternativas. 34. Problema de aparência não considerado por outra desordem. Instruções. Determine se a reclamação está mais bem relacionada a outra desordem, por exemplo, desordem alimentar, desordem de identidade de gênero, desordem compulsiva obsessiva. Se as reclamações de aparência forem relacionadas ao tamanho ou forma do corpo, faça um exame separado para sintomas de desordens alimentares. Este questionário não é apropriado se a anorexia ou bulimia estão presentes e se não há outra reclamação diferente de peso. Essas são nossas referências. O vídeo de hoje foi sobre a escala EATDC, sobre o transtorno dismórfico corporal. Obrigada por nos acompanhar até aqui e nos siga nas redes sociais.